Após a breve pausa, todos estavam ansiosos para ver novamente os carros mais velozes do mundo em ação. E o que seria melhor que um dos melhores circuitos do mundo? Mas vendo o espetáculo deste fim de semana, sinceramente acho que até mais uma semana de pausa não faria mal. E é que entre a chuva, que a Fórmula 1 tem medo de se molhar e outros fatores mais, tivemos uma corrida complicada. Vamos deixá-los de lado por enquanto, mas apesar disso, para nós, o show deve continuar. E é hora de colocarmos as mãos à obra no resumo desta nova rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Antes de resumir a corrida, lembramos que neste fim de semana ocorreu a sprint. E sempre fazemos um mini resumo dos acontecimentos da competição. Em 20 segundos, Piastri largou na pole position, mas Verstappen o ultrapassou. Leclerc ultrapassou Norris em Les Combes, mas uma volta depois Norris recuperou a posição. Nas voltas restantes, Piastri e Norris perseguiram Verstappen, sem conseguir ultrapassá-lo por 15 voltas. Enquanto isso, lá atrás, literalmente nada acontecia, nem ultrapassagens nem disputas. Por ser um formato sprint, evidentemente também faltava estratégia. Portanto, o pódio terminou com vitória para Verstappen, segundo lugar para Oscar Piastri e Lando Norris em terceiro. Para a corrida principal, esperávamos que o show fosse bem mais interessante. E na classificação, desta vez, Lando Norris foi o pole position superando seu companheiro de equipe. E também a Charles Leclerc, segundo colocado na competição. Mas evidentemente haveria surpresas antes da largada. E é que Fernando Alonso, Andrea, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Carlos Sainz teriam que largar do pit lane. Por fazerem mudanças na configuração e trocarem componentes do motor, alguns foram penalizados, se preparando para uma possível corrida com chuva. Porque sim, no domingo o céu estava completamente nublado e durante toda a manhã tinha chovido. Em Spa-Francorchamps, o que poderia proporcionar uma corrida atraente e por atraente. Sabíamos que isso podia ser um flashback de 2021. E justamente na hora da corrida, ela não começou por causa da forte chuva que estava caindo no circuito de Spa-Francorchamps. Mas felizmente dessa vez não enrolaram tanto seus safados. E depois de uma hora, o sol acabou aparecendo na floresta das Ardenas e permitiu que a competição pudesse acontecer. Mas inexplicavelmente decidiram que a corrida começaria atrás do safety car. Sim, há uma suposta explicação da Federação Internacional de Automobilismo que é a interpretação desse órgão. A pista ainda estava molhada em alguns pontos muito importantes, e na reta principal, uma parte da largada estava seca e a outra estava molhada. Por isso, consideraram que isso poderia ser prejudicial para alguns e acharam que o mais justo seria largar atrás do carro de segurança. Então, era meio chato ver os carros tendo que largar atrás do carro de segurança, mas era melhor do que não ter corrida. O safety car entrou na pista, os carros o seguiram e na volta 4 ele entraria nos boxes. E era o momento de começar, finalmente, a história do Grande Prêmio da Bélgica. Lando cruzaria primeiro a curva número 1 com Piastri muito próximo. Mas Norris acaba saindo muito largo na curva da Source e Piastri aproveita para grudar como chiclete na asa traseira do seu companheiro de equipe. Sai muito melhor da curva de Orochi com extrema facilidade. Acaba ultrapassando ele na reta de Kemmel, onde parece que Norris usou mais bateria do que deveria na relargada. E isso, junto com sua saída ruim da curva 1, o deixou exposto ao ataque de Oscar Piastri. Pode-se dizer que aqui ele praticamente perdeu a corrida, mesmo com uma chance de recuperá-la depois. Mas a situação seria complicada para Lando Norris, pois quando a pista secasse, ele teria que ir aos boxes depois de seu companheiro de equipe. E dar uma volta inteira em Spa-Francorchamps com pneus intermediários, enquanto Piastri, com pneus de pista seca, começaria a voar e ganharia bastante tempo. No geral, tudo estava bem estável, ao menos inicialmente. Rossella Albon ultrapassava para o 5º lugar, enquanto Verstappen tentava desesperadamente passar Leclerc para ficar em terceiro. Mas como o monegasco tinha um set-top de menor carga aerodinâmica diferente do que trazia Max Verstappen. Apesar do neerlandês se posicionar melhor nas curvas, ser muito mais rápido e se aproximar. Na verdade, chegou a mostrar o carro várias vezes quando colocava velocidade. Max não tinha chance contra Charles Leclerc, então por hora o monegasco se defendia dos ataques do rival. Enquanto isso, Lewis Hamilton animava a corrida nas primeiras voltas, sendo um dos poucos que conseguia ultrapassar na pista. Na 8ª volta, ele ultrapassou Carlos Sainz e Colapinto, assumindo a 15ª posição. Uma volta depois, ultrapassou Nico Hülkenberg e Pierre Gasly, chegando à 13ª posição em poucas voltas. Neste momento em particular, todos estavam esperando o momento perfeito em que a pista estivesse seca o suficiente para trocar para pneus slicks.
E quem acertasse o momento perfeito para fazer a troca ganharia várias posições na pista. Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg e Fernando Alonso foram os primeiros corajosos a fazer sua parada, mostrando que foi a estratégia correta, porque eles tiraram uma enorme quantidade de tempo de todos os rivais que não pararam naquela volta, só naquela volta de saída, quando quase todos os pilotos entraram na volta seguinte. Hamilton, Hülkenberg e Gasly ganharam várias posições, com os dois primeiros no top 10 e Gasly em 11º próximo da zona de pontuação. Norris, Tsunoda, Hatch e Ari Ocon ficariam de fora, perdendo muito tempo para os demais adversários. E Norris, percebendo que terminaria com uma grande diferença em relação ao seu companheiro de equipe, junto com seu engenheiro, apostaram em ser o único piloto a trocar para o pneu duro para ir até o final. E como todos os outros estavam com o pneu médio, se apostassem em tentar chegar até o final com esse pneu, teriam que gerenciar muito o pneu. E isso podia dar ao Norris uma chance de vencer essa corrida se não cometesse erros. Norris saiu dos boxes 9 segundos atrás de seu companheiro, após uma parada lenta de sua equipe. Mas o pneu parecia estar funcionando perfeitamente e o ritmo era muito similar ao do seu companheiro naquele instante. Daqui em diante, a corrida se estabilizou de forma absurda. Verstappen não conseguiu se aproximar de Leclerc. Hülkenberg deixou Bortoleto passar, mas recuperou a posição graças às paradas nos boxes. Mas como o brasileiro tinha um ritmo melhor, deixaram-no passar para tentar alcançar Liam Lawson. E em um curto espaço de tempo, ele chegou a abrir mais de 2 segundos. E as únicas ultrapassagens que víamos estavam no final do grid. Antonelli teve uma corrida desastrosa, ficando preso atrás de Ocon, apesar de algumas ultrapassagens, não conseguindo ultrapassá-lo mesmo após várias tentativas e erros nesse processo. A corrida estava completamente parada. Alguns, como Sainz, Colapinto, Alonso ou Antonelli, apostaram em uma segunda parada, mas essa estratégia não trouxe nenhum benefício, porque ficaram presos atrás de outros pilotos que estavam no mesmo ritmo e que não conseguiam ultrapassar. Nico Hülkenberg foi um dos que perdeu muito com essa segunda parada, entrando nos boxes acreditando que seus rivais fariam o mesmo. E ficou preso na 13ª posição, dando de presente o último ponto da corrida para Pierre Gasly, que se defendia de forma titânica contra Gasly e Berman, aproveitando que seu carro estava mais leve que o dos outros rivais, e isso lhe dava uma chance apesar do déficit de potência. Por isso, a corrida ficou completamente estabilizada praticamente desde o momento do primeiro pit stop. A única chance de ver algo interessante era com Lando Norris, e que com esses pneus duros ele pudesse superar Piastri e lutar pela vitória. E, em essência, ele estava conseguindo. Mas, por exemplo, quando ele já tinha tirado 2,5 segundos, cometeu um erro na curva de Pujon, perdendo todo o ganho e com mais alguns bloqueios novamente, em alguns pontos da corrida acabou perdendo mais alguns segundos, fazendo com que a recuperação de tempo fosse bem lenta. Nas últimas 5 voltas, Norris estava a 4 segundos de Oscar Piastri, então, sem esses erros até aquele momento. Ele poderia ter entrado na briga e tentado o ataque com o asa móvel. Mas com tudo o que ele perdeu, dava para ver que já era tarde demais quando finalmente conseguiu alcançá-lo, então Piastri simplesmente administrou, não cometeu erros. Muito importante, e ao chegar na volta 44, conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro e com isso voltou a vencer uma corrida nesta temporada, mas agora no solo de Spa-Francorchamps. 6ª vitória da temporada para Oscar Piastri, que volta a abrir vantagem sobre Lando Norris, aproveitando seus erros para atacar com força neste fim de semana. Depois de tudo que deu errado em Silverstone, o que lhe custou a perda de pontos, ele vem agora e volta a abrir vantagem sobre seu único rival nesta temporada. O top 10 do Grande Prêmio da Bélgica foi concluído da seguinte forma: 2º lugar para Norris, que perde a corrida com seus constantes erros. Charles Leclerc conquistou o 3º lugar, um resultado sólido. Max Verstappen ficou em 4º e George Russell em 5º, em um fim de semana desastroso da Mercedes. 6º lugar e grande corrida para Alex Albon. 7º lugar, recuperação e o prêmio de animador da corrida para Lewis Hamilton. 8ª posição para Liam Lawson, 9º lugar e grande corrida para Gabriel Bortoleto. E fechando o top 10, Pierre Gasly levando o último pontinho para a equipe. Finalmente... Não vou mentir para vocês, pessoal. Todo esse fim de semana foi muito decepcionante, ao menos para mim. Talvez seja porque estive doente a semana inteira. Na verdade, não vejo outra forma de interpretar esse grande prêmio. A sprint foi super sem graça. A corrida volta a mostrar o medo que a Fórmula 1 tem da chuva. E depois virou aquela típica corrida em que todos esperam o crossover para o seco, fazem sua parada. E não acontece absolutamente nada pelo resto do grande prêmio.
Não sei se é por estar doente ou por ser um velho nostálgico dos tempos antigos da Fórmula 1, mas hoje foi decepcionante. E minha nota não pode ser outra além de 2. Corrida chata. Infelizmente, o medo que a Fórmula 1 tem da chuva faz com que toda vez que chove, principalmente no início de uma corrida, acabemos com espetáculos tão lamentáveis quanto o dessa competição. Meus pilotos do dia são Pierre Gasly, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto. Gasly coloca seu trator nos pontos, em uma corrida difícil para Bortoleto e um fim de semana desafiador no geral. E Piastri, mais uma vez, soube aproveitar os erros do seu principal rival e fez uma corrida praticamente perfeita para acabar vencendo este grande prêmio. E a minha decepção do dia é a Andrea Kimi Antonelli. Colocar você aqui é muito decepcionante para mim, mas a objetividade é prioridade. A queda dele é extremamente chamativa. Ele iniciou o ano com força total, mas após Imola e as primeiras atualizações perdeu o rumo e a confiança no carro. O fim de semana foi um desastre. Se a pressão já o está afetando tanto agora, é difícil imaginar como será se ele não superar essa fase ruim. Não voltarei atrás no que disse. Acredito que Andrea Kimi Antonelli é um piloto com grande potencial futuro. Mas a Mercedes está pagando o preço de tê-lo promovido tão rápido para a equipe principal. E agora precisam ajudá-lo a sair dessa situação. Ou a estrela de Andrea Kimi Antonelli pode se apagar muito antes mesmo de começar a brilhar? Com isso, encerramos o resumo do Grande Prêmio da Bélgica de 2025 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, o que você achou deste Grande Prêmio? Que nota você dá para a competição? E claro, me diga quem são seus pilotos do dia e decepções do dia deste Grande Prêmio, no circuito de Spa-Francorchamps. Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um joinha pra gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido você a nos seguir no Instagram e Twitter. O link está na descrição do vídeo. E nos vemos em breve para a prévia do Grande Prêmio da Hungria de 2025 da Fórmula 1. Obrigado por nos acompanhar e até logo! Obrigado.